Oi, sejam todos bem-vindos à apresentação. Meu nome é Ivan Viana e, junto com a Stephanie Rocha, elaboramos o artigo Análise de Balanços Públicos, um estudo sobre as principais capitais do Nordeste brasileiro no período de 2017 a 2019. Começamos a apresentação indagando sobre o que é administração pública. Em sentido material, a doutrina defende que a administração pública são as atividades que o Estado desenvolve para satisfazer os anseios da coletividade. Em sentido formal, ela é composta pelos órgãos e pessoas jurídicas que recebem suas atribuições por meio de lei. E é nesse contexto que surge a contabilidade pública, na qual se verificam as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do patrimônio público, tudo isso evidenciado nos balanços públicos. A contabilidade empresarial, por sua vez, em resumo, se preocupa com os lucros, prejuízos, rentabilidade e índice de liquidez na esfera privada. A possibilidade de acesso a esses balanços públicos existe graças a um dos princípios básicos da administração pública previsto na Constituição Federal, que é o princípio da publicidade. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar e interpretar a situação orçamentária, financeira e patrimonial das principais capitais do Nordeste brasileiro, que é Recife, Fortaleza e Salvador, no período de 2017 a 2019, por meio de seus balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais, sob perspectiva de análise proposta por Kohama. A justificativa do presente estudo reside na necessidade de geração de informação para gestores públicos, de modo que eles possam exercer um melhor controle social por meio da comparação de exercícios financeiros consecutivos de cidades de porte econômico e populacional semelhante. Detalhando um pouco mais, a contabilidade pública pode ser definida como um ramo da contabilidade aplicado no estudo, controle e registro de atos e fatos da administração pública que impactam, que influenciam o seu patrimônio, servindo de suporte ou apoio para as tomadas de decisões, prestação de contas e responsabilização dos gestores públicos. A NBC-TSP, estrutura conceitual, define que o setor público é composto pelos governos, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações públicas, fundos, consórcios públicos e repartições semelhantes. Já o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, em sua oitava edição, define que as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público são os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial, as demonstrações das variações patrimoniais, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, pelas notas explicativas e pela informação comparativa com o período anterior. Os quocientes de Kohama aplicáveis ao balanço orçamentário são o quociente de equilíbrio orçamentário, o quociente de execução da receita, o de execução das despesas, do resultado orçamentário, o quociente de execução orçamentária corrente e da execução orçamentária de capital. No tocante ao balanço financeiro, teremos o quociente do resultado dos saldos financeiros, o quociente da execução orçamentária, o quociente financeiro real da execução orçamentária, o quociente do resultado da execução financeira e o quociente da execução extra-orçamentária. Já aqueles aplicáveis ao balanço patrimonial, os quocientes são de liquidez imediata, de liquidez corrente, de liquidez geral, quociente da composição do endividamento, quociente do resultado patrimonial e quociente da situação financeira e o da situação permanente. O presente estudo pode ser classificado como uma pesquisa do tipo documental, já que a coleta de dados foi realizada diretamente nos portais da transparência das prefeituras. Pode ser também definida como uma pesquisa do tipo bibliográfica e também descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. A amostra são os balanços orçamentários, financeiros e patrimoniais de Recife, Fortaleza e Salvador, que nessa ordem crescente possui os maiores PIB per capita do Nordeste.
Os resultados referentes ao balanço orçamentário estão expostos aí, na tabela 1. Com base no quociente do equilíbrio orçamentário, é observável que houve um desequilíbrio negativo no planejamento orçamentário, ou seja, na elaboração da lei orçamentária anual, em Fortaleza e Salvador nos 3 anos e em Recife no ano de 2019, o que foi motivado pela abertura de créditos adicionais. Por outro lado, na Lei Orçamentária Anual de Recife, em 2017 e 2018, houve previsão de recursos sem as despesas correspondentes. Quanto ao resultado orçamentário, Salvador apresentou superávit orçamentário nos 3 anos. O mesmo ocorreu em Recife nos anos de 2017 e 2018 e em Fortaleza no ano de 2018. É interessante destacar que, nas 3 capitais, nos 3 anos, houve insuficiência de arrecadação, já que elas não conseguiram arrecadar o que foi previsto, e além disso, houve economia de despesas, já que as despesas empenhadas foram menores do que aquelas fixadas. Por meio dos valores dos quocientes de execução orçamentária corrente e de capital, nos 3 anos em Recife, Fortaleza e Salvador, ocorreu a capitalização, que é caracterizada pelo financiamento dos gastos de capital com os recursos correntes. No gráfico 1, observa-se que, com exceção de Recife e Salvador, em 2017, tem ocorrido um aumento de endividamento nas capitais, já que aconteceu mais operações de crédito do que a amortização da dívida. No tocante à análise dos balanços financeiros, temos os resultados na tabela 2, na qual é evidente que apenas Recife, no ano de 2019, não apresentou um resultado financeiro positivo. A conclusão referente ao quociente da execução orçamentária é similar à do quociente do resultado orçamentário, que foi explicado agora há pouco. Partindo para a análise dos valores do quociente financeiro real da execução orçamentária, verifica-se que, em todas as situações, a receita orçamentária foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias pagas. Com relação ao quociente do resultado da execução financeira, observou-se que apenas Recife, em 2019, teve suas receitas orçamentárias e extra-orçamentárias menores do que as despesas correspondentes. Já os valores do quociente da execução extra-orçamentária indicam que Recife nos 3 anos, Fortaleza em 2018 e Salvador em 2017 apresentaram mais dispêndios do que recebimentos extra-orçamentários. No gráfico 2, é realizada uma comparação entre os quocientes da execução orçamentária e o quociente financeiro real da execução orçamentária das 3 capitais no período de 2017 a 2019. É nele que se observa que a mudança do regime de competência para o regime de caixa, de fato, tem seus impactos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor mínimo do quociente financeiro real da execução orçamentária é justamente o quociente da execução orçamentária. Na análise do balanço patrimonial, foi calculada a liquidez imediata e foi observado que as disponibilidades seriam capazes de cobrir as obrigações de curto prazo em todas as situações, com exceção de Recife no ano de 2019. Além disso, todos os bens e direitos de curto prazo também seriam capazes de suprir os compromissos de curto prazo, em especial em Salvador no ano de 2018, o que é evidenciado pelos valores do quociente de liquidez corrente. No que tange à liquidez geral, é evidente que Fortaleza, nos 3 anos, ao contrário de Recife e Salvador, apresentou em seus balanços patrimoniais passivo total superior à soma entre os ativos circulantes e o realizável a longo prazo. Vale ressaltar que o passivo circulante correspondeu a uma pequena fração, a uma pequena parcela do passivo não circulante em todas as situações, o que é evidenciado pelo quociente da composição do endividamento. Ademais, o patrimônio líquido foi positivo em Recife e Salvador, mas em Fortaleza ocorreu uma situação de passivo a descoberto. É interessante expor também que as 3 capitais tiveram superávit financeiro no período considerado. Entretanto, o passivo permanente foi menor do que o ativo permanente em Fortaleza.
mas o inverso, que é desejável, ocorreu em Recife e Salvador. Assim, as conclusões referentes aos balanços orçamentários são que as três capitais, no período de 2017 a 2019, estiveram bastante próximas do equilíbrio orçamentário, tanto no planejamento como no resultado orçamentário. Elas não arrecadaram o que previram, e o melhor desempenho foi de Fortaleza em 2018, com quase 98%, e o pior desempenho com relação à arrecadação foi em Recife no ano de 2017, com pouco mais de 71%. Houve também economia de despesa nas três capitais nos 3 anos, o que é uma situação normal. E além disso, os pagamentos correntes foram baixos o suficiente de modo a não comprometer a totalidade das receitas correntes em todos os casos. Houve ainda o crescimento de endividamento em Recife e Salvador nos anos de 2018 e 2019. Em Fortaleza, esse crescimento ocorreu nos 3 anos. Com relação aos balanços financeiros, em todos os casos houve um resultado financeiro positivo, exceto em Recife no ano de 2019, como já foi falado. A mudança de regime de competência para o regime de caixa realmente teve uma influência direta nas movimentações financeiras. E além disso, a totalidade das receitas orçamentárias e extra-orçamentárias teve capacidade para cobrir todas as despesas orçamentárias e extra-orçamentárias, com exceção de Recife, em 2019. Recife nos 3 anos, Fortaleza em 2018 e Salvador em 2017 apresentaram uma diminuição de sua dívida flutuante, sendo que o contrário ocorreu em Fortaleza nos anos de 2017 a 2019 e em Salvador em 2018 e 2019. Já nos balanços patrimoniais, foi possível verificar que as três cidades, no período considerado, tiveram resultados satisfatórios com relação ao quociente de liquidez imediata e com relação ao quociente de liquidez corrente, com exceção de Recife em 2019, que apresentou um quociente de liquidez imediata inferior a 1. Recife e Salvador tiveram como marcar todas as obrigações com recursos financeiros realizáveis no curto e longo prazo, no período considerado, só que isso não aconteceu com Fortaleza. O patrimônio líquido de Recife e Salvador foi positivo, ou seja, foi superior a zero nos anos de 2017 a 2019. E além disso, ocorreu um superávit na parte permanente em Recife e Salvador nos 3 anos e um superávit na parte financeira em todas as situações. As contribuições do trabalho, elas residem, se inserem no fato de que a relevância dos resultados apresentados não reside apenas no ambiente acadêmico, como também na sociedade em geral, por meio da implementação de políticas públicas, já que a forma de gerenciamento de recursos públicos tem impacto direto nas contas públicas e, consequentemente, na população do município. E é aí que o gestor público assume um papel central no controle do orçamentário, no controle financeiro e patrimonial do ente público, ou seja, ele assume um papel central no controle das contas públicas do município. Temos que considerar ainda a importância da análise histórica dos quocientes estudados por meio da visualização do comportamento da gestão pública ao longo do tempo e as suas influências. Assim, o presente estudo assume um papel de extrema relevância no controle social como uma ferramenta de comunicação mais didática com os cidadãos sobre como os recursos públicos são, como esses recursos eram gerenciados. E para finalizar, eu gostaria de agradecer àqueles que acompanharam a apresentação até o final e espero que de alguma forma eu tenha contribuído com o conhecimento de cada um. Obrigado.